Turma, vamos aqui TRXF. Antes de qualquer coisa, eu queria convidar vocês a entrarem no prospecto da última oferta ou no relatório gerencial daquela época da oferta. Eu até poderia ter trazido aqui, acabei não trazendo, me desculpem, mas para vocês lembrarem do que a TRX já tinha anunciado quando publicou o prospecto, né, o anúncio desta oferta. Eles já tinham falado naquele momento que eles iriam comprar cerca de 36 imóveis. Então, meus caros, é muito importante a gente lembrar que o que a TRX está fazendo aqui nada mais é do que a materialização do que ela se propôs a fazer quando a oferta foi anunciada. Porque eu tenho visto algumas pessoas criticando, dizendo assim, a TRX agora resolveu comprar tudo de uma vez, o que está acontecendo? Está acontecendo que ela está materializando aquilo que ela disse que ia fazer, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Agora, a outra questão aqui que eu queria trazer é que existem muitas negociações, muitas questões que algumas pessoas estão talvez não entendendo muito bem também a proposta inicial do TRXF. O TRXF ele nasceu com a proposta de ser um fundo híbrido. Ele não é um fundo só de logística, como o Galg começou no passado, e ele não é um fundo de supermercado focado só em varejo. Ele é um fundo híbrido. Então, é normal se esperar ele, guardadas as devidas proporções, ele ser mais ou menos o que o Alianza é. Então, ele vai ter loja de rua, ele vai ter supermercado, ele vai ter prédio, ele vai ter tudo. Ele vai ter galpão, ele pode ter tudo. Então, o TRXF ele é mais equiparado àquilo que é um fundo como o Alianza, tá? Eu vou falar uma coisa agora que eu vou falar na live da tarde, mas eu vou falar agora porque eu acho que é pertinente falar que vale para o TRXF e vale também para o HGLG, que também está nesse momento. Eu estava conversando hoje com um grande amigo nosso, que é o Ismael, né, entende bastante de REITs, e eu conversei com ele hoje especificamente de um fundo da Prologis, tá? Esse fundo da Prologis, eu até vou pegar aqui uma colinha no celular para não correr o risco de falar errado para vocês, mas esse fundo da Prologis, que é um REIT, né? Não é um fundo, é um REIT. Só para vocês terem uma noção, este fundo ele tem hoje um valor de mercado na faixa de 140 bilhões de dólares. Multiplica aí por 5 e pouquinho, você vai ver o tamanho deste fundo, né? Só para vocês terem noção, no ano passado, né, que não tem ainda o fechamento desse ano, no ano passado, esse fundo... só uma outra informação, ele tem cerca de 5.887 imóveis. 5.887 imóveis. O TRXF agora que passou do 100, o HGLG possivelmente vai chegar em 54, né, alguma coisa assim, esse número. O BTLG fez uns movimentos agora também que passou dos 30. Só para vocês terem noção, somente no ano passado, o Prologis comprou 54 imóveis e vendeu 150 imóveis. Então, só o que ele comprou no ano passado, que é 11 milhões de pés quadrados, que dá cerca de 1 milhão de metros quadrados, ou seja, ele praticamente comprou aquilo que é um HGLG só no ano passado. E ele vendeu quase que 3 HGLGs no ano passado. Então, onde eu quero chegar com isso? Eu fico percebendo, às vezes, que o investidor ele não está entendendo para onde o mercado está caminhando. O mercado está caminhando para algo muito mais parecido com o que é isso. E quando começar a chegar o dinheiro dos fundos de pensão, dos institucionais, dos ETFs, dos estrangeiros, dos private equities, enfim, tudo, esse dinheiro ele vai colocar os fundos imobiliários, como já está colocando, num patamar completamente diferente. Hoje eu acho muito difícil uma grande varejista, seja para varejo, seja para logística ou para venda direta, não passar hoje por uma consulta a fundo imobiliário. Então, uma Mercado Livre, uma Shopee, uma Amazon, uma Magalu, uma Netshoes, aí, empresas ligadas, ou mesmo diretamente um Açaí, um Pão de Açúcar, um Grupo Mateus, um Atacadão, essas empresas, elas não passarem por fundos imobiliários de alguma maneira, porque os fundos imobiliários já realmente são protagonistas. Mas se a gente começar a ter querer uma individualização muito grande das compras e vendas de imóveis, possivelmente a gente vai entrar num outro, que eu diria, erro de premissa ao se investir em fundo imobiliário. A gente vai ter que olhar muito mais o contexto do rendimento, a capacidade desse fundo manter os rendimentos, a capacidade desse fundo dispersar riscos e a capacidade dele de entregar sempre algo melhor dentro dos ciclos. Então, muitas das vezes, alguns desses imóveis, como aquelas agências bancárias que alguns criticaram, muitos desses imóveis, na minha visão, eles são potenciais vendas com grande ganho, hoje, grande geração de ganho de capital em algum momento do ciclo aí pelos próximos 12, 24 meses, né?
A mesma coisa, por exemplo, agora a gente vai falar das aquisições agora, tá? Que foram anunciadas. Então, a primeira na verdade, foram 2 shoppings em Belo Horizonte. Um deles, 100%, que é o Shopping Pampulha, e o outro deles, 50%, junto com a Capitânia. Na minha visão, essa operação aqui, ela é mais desafiadora, que é o Shopping Barreiro, via Shopping Barreiro. Mas aqui você está embarcando um player que é muito, muito agressivo nessa parte de gestão, que é a Capitânia. Então, na minha visão, aqui é uma tese quase que de geração de valor no sentido de turnaround. Você compra um ativo depreciado, troca a administração, como eles falaram que vão fazer, e entrega um resultado superior, né? O Wallace está colocando que ter no portfólio todo tipo de imóvel, inquilino não tem problema, desde que sejam bons. Por exemplo, comprou uma galeria em BH e o cap rate não foi tão atrativo para esse tipo de imóvel. Então, igual eu estou te falando, Wallace, eu respeito a sua opinião e não vou falar que você está certo ou errado, tá? Eu só estou querendo dizer que vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir mais fazer esse tipo de análise. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que analisar muito mais o ciclo e aqueles gestores que vão mais acertar ou errar. Comprar uma galeria, que é um shopping menor, ou um strip mall, como eles compraram agora, eu não vejo isso como um problema, tá? Então, assim, se você... Aqui em Goiânia, por exemplo, a gente tem o hábito de falar um shopping popular, alguma coisa assim, né? O shopping de rua, às vezes o aluguel desse tipo de imóvel pode potencialmente ser maior do que um ativo classe A. Então, vai depender muito da capacidade de gerar esse resultado adicional, tá? E a capacidade de fazer essa reversão de valor, né? Mas o foco da discussão é que cada vez mais a gente vai ter que interpretar o resultado total do ciclo e não individualmente, tá?